sob a luz das estrelas e o brilho ofuscante da lua cheia, algo sobreviveu, escondido por muitos séculos. Uma tradição que precisou se ocultar sob o véu da noite para sobreviver às terríveis chamas da perseguição. Uma tradição que fala sobre conexão, respeito e união. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje, embarcaremos juntos numa jornada profunda pelo universo encantado da Wicca. Venham comigo, compreendam como ela impactou o mundo moderno, influenciando a cultura, a espiritualidade e a conexão das pessoas com o sagrado e a natureza. Prepare-se para uma jornada através do tempo e do espírito, onde o antigo e o novo se encontram sob a luz das estrelas. A Wicca é mais do que uma religião. É um caminho espiritual que se conecta com as forças primordiais da natureza e com a sabedoria ancestral. Nascida em meados do século XX, ela revive e reinterpreta práticas pagãs antigas, adaptando-as ao mundo moderno. Mas, para compreender verdadeiramente a essência da Wicca, precisamos retornar ao início, às raízes que alimentaram seu crescimento. No coração da Inglaterra, envolto pelas brumas místicas da Nova Floresta, vivia um homem cujo nome se tornaria sinônimo do renascimento da bruxaria moderna: Gerald Prosser Gardner. Nascido em 1884, Gardner passou grande parte de sua vida viajando pelo Oriente, onde se encantou pelas culturas e práticas esotéricas locais. Sua fascinação pelo oculto o levou a estudar antropologia, folclore e tradições mágicas. Ao retornar à Inglaterra, Gardner mergulhou nas sociedades ocultistas da época. Foi durante a década de 30 que ele afirmou ter sido iniciado em um coven de bruxas tradicional, conhecido como o Coven de New Forest. Esta experiência o inspirou a revelar ao mundo os ensinamentos que, segundo ele, haviam sido mantidos em segredo por séculos para escapar da perseguição. Em 1954, Gardner publicou Witchcraft Today, uma obra que apresentou a Wicca ao público em geral. Ele descreveu rituais, crenças e práticas que combinavam elementos do folclore britânico, magia cerimonial e estudos antropológicos. Embora haja debates sobre a autenticidade de suas fontes e sobre se a Wicca é uma continuação direta de tradições antigas ou uma reconstrução moderna, não há como negar o impacto de Gardner na formação da identidade wiccana. A influência de Aleister Crowley, o renomado ocultista e fundador da filosofia de Telema, também deixou marcas profundas na Wicca. Gardner e Crowley se encontraram em várias ocasiões, e acredita-se que Gardner tenha incorporado elementos das obras de Crowley em seus próprios rituais. Crowley enfatizava a importância da vontade individual e da prática mágica como meio de alcançar a iluminação. Sua abordagem ousada e revolucionária ressoou com Gardner, que buscava revitalizar a bruxaria como uma prática espiritual legítima. Os rituais wiccanos são celebrações profundamente simbólicas que honram a ciclicidade da vida e as forças da natureza. Os sabbats, festivais sazonais, marcam pontos importantes na roda do ano, como Samhain, o Ano Novo das Bruxas, e Beltane, a celebração da fertilidade e da vida. Durante esses festivais, os wiccanos realizam rituais que incluem danças, cânticos, oferendas e meditações, buscando alinhar-se com as energias da terra. Os esbats, por sua vez, são celebrações lunares que ocorrem durante as fases cheias da lua. A lua, símbolo da deusa, representa a intuição, o inconsciente e o poder feminino. Nos esbats, os wiccanos praticam magia, realizam iniciações e buscam orientação espiritual.
No centro das práticas wiccanas estão as entidades divinas que personificam as forças da natureza e os arquétipos humanos. A maioria dos wiccanos reverencia a deusa e o deus, representando o princípio feminino e masculino, a dualidade e a unidade do universo. A deusa é frequentemente associada à lua, à terra, à fertilidade e ao mar. Ela é vista sob 3 aspectos: donzela, mãe e anciã, simbolizando as fases da vida e da lua. Em várias interpretações, cada aspecto da deusa, a força feminina, é relacionado a uma ou mais entidades mitológicas. A donzela aparece associada a Ártemis da mitologia grega, que simboliza a independência e a juventude. A mãe pode ser associada a Deméter ou Gaia, representando a fertilidade e a nutrição. E a anciã, por sua vez, se liga diretamente à face anciã de Hécate, representando a transformação e o renascimento. O deus, a força masculina, é associado ao sol, às florestas, a animais e à virilidade. Ele é frequentemente representado como o deus chifrudo, uma figura que combina atributos de diversas divindades antigas, como Cernunnos, Pan e Herne, simbolizando a natureza selvagem, a renovação e o ciclo da vida e morte. Além da deusa e do deus, os wiccanos podem trabalhar com uma variedade de entidades, incluindo elementais, os espíritos associados com os 4 elementos como gnomos, terra, silfos, ar, salamandras, fogo e ondinas, água. Eles são invocados para equilibrar as energias durante os rituais e auxiliar em trabalhos mágicos específicos. Espíritos ancestrais dos antepassados que oferecem sabedoria, proteção e orientação. Honrar os ancestrais é uma prática comum, especialmente durante Samhain, quando o véu entre os mundos é mais fino, ou deidades específicas. Alguns wiccanos trabalham com deuses e deusas de panteões distintos, como celtas, gregos, nórdicos ou egípcios. Eles podem invocar, por exemplo, Brigid, a deusa celta da inspiração, Thor, deus nórdico do trovão, ou Ísis, deusa egípcia da magia e maternidade, dependendo de suas afinidades pessoais. Brigid, em específico, é uma deusa céltica reverenciada na Irlanda, cuja influência se estende por toda a mitologia celta. Ela personifica a poesia, a cura e a metalurgia, 3 artes sagradas que transformam e elevam o espírito humano. Filha do Dagda, o deus bom dos Tuatha Dé Danann, Brigid também é frequentemente vista como uma deusa tripla. Celebrada durante o Sabbat de Imbolc, em 1º de fevereiro, Brigid marca a transição do inverno para a primavera, simbolizando renovação e esperança. Os wiccanos honram Brigid, acendendo velas e fogueiras, representando sua chama eterna de inspiração. Poetas, artesãos e curandeiros frequentemente a invocam buscando criatividade, habilidade e intuição em suas práticas. Em rituais dedicados a Brigid, é comum a confecção de cruzes de Brigid usando palha, que servem como talismãs de proteção. Poços sagrados e fontes são visitados em sua honra, refletindo seu papel como deusa da cura e das águas purificadoras. Brigid, a deusa celta da poesia, da cura e da metalurgia, está intimamente associada a Santa Brígida de Kildare, uma das santas padroeiras da Irlanda na tradição católica. Com a chegada do cristianismo às terras celtas, muitos aspectos das divindades locais foram sincretizados com figuras cristãs. E Brigid é um dos exemplos mais notáveis desse processo. Santa Brígida de Kildare, que teria vivido no século V,
é reverenciada por suas obras de caridade, compaixão pelos necessitados e milagres associados à cura e fertilidade. Ela fundou o mosteiro de Kildare, que se tornou um importante centro espiritual na Irlanda. Curiosamente, sua festa é celebrada em 1º de fevereiro, a mesma data do festival pagão de Imbolc, dedicado à deusa Brígide e que marca o início da primavera e da renovação. Muitos relatos e lendas sobre Santa Brígida possuem paralelos com os atributos da deusa celta. Ambas estão associadas ao fogo e à luz, a deusa como a portadora da chama sagrada da inspiração e a santa como guardiã de uma chama eterna, mantida por freiras em Kildare. Essa chama simboliza a luz da sabedoria divina e a presença contínua do sagrado. Alguns estudiosos sugerem que Santa Brígida pode ter sido uma cristianização da deusa pagã, ou que as histórias sobre a santa incorporaram elementos das tradições pré-cristãs para facilitar a transição espiritual da população celta para o cristianismo. Essa fusão permitiu que as pessoas continuassem a venerar aspectos de sua antiga deusa sob a nova fé. Essa síntese entre a deusa Brígide e Santa Brígida reflete a capacidade das culturas de adaptar e integrar crenças, preservando elementos importantes de sua identidade espiritual. Na Wicca e em outras práticas neopagãs, a deusa Brígide continua a ser honrada em seus aspectos originais, enquanto, para muitos cristãos, Santa Brígida é uma figura de devoção e inspiração. Thor, o poderoso deus do trovão na mitologia nórdica, é uma figura de grande força e coragem. Filho de Odin e da gigante Jord, Thor é o protetor tanto dos deuses quanto dos humanos contra as forças do caos, representadas pelos gigantes. Seu martelo mágico, Mjolnir, é um símbolo de poder, proteção e consagração. Na prática wicana, especialmente entre os que seguem tradições germânicas ou nórdicas, Thor é invocado para conceder proteção, força e determinação. Seus ensinamentos enfatizam a importância da honra, do dever e da defesa dos valores justos. Rituais podem incluir a consagração de um martelo como amuleto e traçar runas para a proteção. Os wiccanos também celebram festivais sazonais como o solstício de verão, que pode ser associado a Thor devido à intensidade do sol e às tempestades de verão, simbolizando seu domínio sobre o céu e os elementos. Ísis, uma das mais importantes deusas do Antigo Egito, é a personificação do poder mágico, do amor maternal e da sabedoria. Esposa de Osíris e mãe de Horus, sua história é uma saga de amor, perda e redenção. Quando Osíris foi assassinado e desmembrado por seu irmão Sete, Ísis reuniu os pedaços do corpo de Osíris e, usando sua magia poderosa, o ressuscitou, permitindo a concepção de Horus. Para os wiccanos que incorporam aspectos do panteão egípcio, Ísis é uma fonte de profundo conhecimento esotérico e poder transformador. Ela é invocada em trabalhos de cura, proteção, orientação espiritual e rituais, que envolvem transição e renascimento. Seus mitos ensinam sobre a resiliência, o poder do amor e a capacidade de transcender a morte. Altares dedicados a Ísis podem incluir símbolos como o Anki, imagens de tronos, já que seu nome significa trono, e vasos contendo água purificada, representando o Nilo e a fluidez da vida. A Wicca é conhecida por sua flexibilidade e inclusão de diversas tradições. Ao incorporar deidades diversas, os wiccanos reconhecem a universalidade do divino e a riqueza das diferentes culturas espirituais. Cada deus ou deusa oferece lições únicas,
permitindo que os praticantes se conectem com aspectos específicos do sagrado que ressoam com suas próprias experiências e necessidades. Essa abordagem ecumênica enriquece a prática espiritual, promovendo compreensão intercultural e respeito pelas diversas manifestações da divindade. Ela também reflete a crença wicana na imanência do divino, a ideia de que o sagrado está presente em toda a criação e pode ser acessado de múltiplas formas. Entre os membros influentes que moldaram a Wicca, Doreen Valiente destaca-se como uma figura central. Poeta e sacerdotisa, ela colaborou com Gardner para refinar os rituais e escritos wiccanos, tornando-os mais acessíveis e poéticos. Sua obra, The Charge of the Goddess, é um texto fundamental que expressa a essência da espiritualidade wicana. Raymond Buckland, discípulo de Gardner, foi instrumental na introdução da Wicca nos Estados Unidos. Ele estabeleceu o primeiro coven gardneriano em solo americano e escreveu extensivamente sobre práticas wiccanas, adaptando-as ao contexto cultural do Novo Mundo. A Wicca, no mundo contemporâneo, tornou-se um refúgio para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com a natureza e uma espiritualidade que celebra a diversidade e a individualidade. Em um mundo acelerado e tecnológico, ela oferece um espaço para a contemplação e a celebração dos ciclos naturais. A influência da Wicca na cultura popular é evidente em obras literárias, como As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, e em séries televisivas que exploram temas de magia e poder feminino. Ela também estimulou debates sobre liberdade religiosa, levando ao reconhecimento legal da Wicca em vários países e promovendo a tolerância e o respeito pela diversidade espiritual. Mas, acima de tudo, a Wicca é uma jornada pessoal. É um convite para ouvir o sussurro do vento, sentir o pulsar da terra sob os pés descalços e reconhecer a divindade que habita dentro de cada ser. É uma celebração da vida em todas as suas formas e uma chamada para viver em harmonia com o mundo ao seu redor. E você, conhecia as tradições da Wicca? Quer saber mais sobre sua filosofia e práticas? Escreva nos comentários. Se gostou do nosso conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu like, dislike e comentários são essenciais para que eu possa melhorar o canal. Sempre. Adoraria receber sua correspondência também pelo Correio da Noite, Caixa Postal 48343, CEP 03512 970, São Paulo, capital. Muito obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.